Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para inaugurar dias de sol na sua vida, entra no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Paulo César Rocha Ribeiro ensina que a fé exige perseverança. E que uma vez estabelecido algum ideal, esse ideal, antes de ser nosso, é o ideal de Deus. Portanto, ele já está concretizado. No quadro Sou Feliz, Benigna do Carmo Monteiro conta de que forma se curou de câncer no útero ao realizar a prática de purificação da mente da Seitonoi. Então eu fiz, antes mesmo da cirurgia, eu fiz a oração, a purificação da mente, com muita força, assim, com muita emoção. Escrevi tudo o que eu sentia em relação ao que houve entre nós. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hari e seu convidado mergulham no ensinamento para trazer à tona mais uma brilhante orientação. Então, na verdade, o que é o pecado? É o encobrimento da imagem verdadeira do Filho de Deus que está dentro da pessoa. Não troque de canal e aprenda não só a ser feliz, mas também como espalhar essa felicidade por onde quer que vá. Gente, é um sucesso editorial há mais de 40 anos o Palavras de Luz da Seitonoi. E em 2016 ele ainda está mais bonito nos formatos mesa e parede. O presente mais positivo de todos agrada aos olhos e preenche de vivacidade a sua mente com mensagens como essa. Vamos ver? A genialidade já está no interior de todas as pessoas. Bom demais, né, gente? Faça como milhares de lares e empresas brasileiras que a cada dia do ano viram a página para uma palavra de entusiasmo, coragem e proteção de Deus em todas as atividades do dia. Adquira pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou na sede mais próxima de você. Ó, não dê chance não para o estresse, a depressão ou a crise. Espante a má sorte e ilumine sua vida com Palavras de Luz 2016 da Seitonoi, o presente mais positivo de todos, para você. Benigna do Carmo Monteiro descobriu que estava com câncer no útero no mesmo ano em que ficou viúva. Tanta tragédia em tempo só não haveria de abatê-la, pois ela tinha a Seitonoi para lhe socorrer. Veja agora como ela venceu o câncer no quadro Sou Feliz. O meu relato é que em 2000 eu perdi meu esposo, em julho, e no final do mesmo ano eu descobri que eu estava com câncer de útero. E aí, quando eu estava aguardando para fazer a cirurgia, com muita coragem, porque esse ensinamento ensina a gente a enfrentar tudo com muita força, com muita coragem. Eu recebi de presente o livro de uma amiga, é o volume 2 da Verdade da Vida, onde fala tudo sobre a doença, sobre a postura mental. Então esse livro me ajudou demais, além de todas as orações, de todas as coisas que eu fiz durante esse tempo. E também eu recebi assim, muito apoio das minhas amigas da minha associação, né? E foi num dia lá em casa, uma preletora e a presidente da associação fazer oração para mim. E durante a oração, a preletora perguntou se eu tinha mágoa do meu esposo, se eu tinha arrependimento de alguma coisa. E eu falei assim que arrependimento não, mas que eu tinha uma mágoa dele, sim. E ela me incentivou a fazer a purificação da mente. Então eu fiz, antes mesmo da cirurgia, eu fiz a oração, a purificação da mente, com muita força, assim, com muita emoção.
escrevi tudo o que eu sentia em relação ao que houve entre nós. E graças a Deus, gente, eu fiz essa cirurgia no dia 30 de janeiro do ano seguinte. E eu fui muito feliz. Eu tive apoio de todo mundo, fiz muita oração, mas hoje eu sou uma mulher com muita saúde, graças a Deus, e trabalho para a Seitinoye com muito amor. Já tem 29 anos que eu sou Seitinoye. Muito obrigada. Termine o que começou. Não dê atenção às críticas destrutivas. Ponha mais trabalho e continuidade nas coisas. Continue quando todos tiverem desistido, pois até mesmo a fé exige perseverança. É o que vai nos falar agora o preletor Paulo César Rocha Ribeiro. Muito obrigado. Hoje estamos aqui para estudar a verdade, Homem e Filho de Deus, através desse livro aqui, A Chave da Vida Feliz, que está sendo relançado, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Nele, nós vamos conhecer mais profundamente essa verdade de que o homem é filho de Deus, dotado de capacidade infinita. E essa capacidade infinita está dentro de cada um de nós. Tá certo? E quanto mais nós conscientizarmos esta verdade, esta força, mais nós manifestaremos o paraíso em nossa vida. Tá certo? Então, sejam todos bem-vindos. E também sejam todos bem-vindos, amigos de casa, né? Que com certeza todos nós cresceremos hoje, através desta palestra. Na página 63 deste livro, o professor Masaharu Taniguchi nos escreve: mesmo que o seu ideal não se concretize rapidamente, apesar de você sintonizar com a sabedoria de Deus, orando ou realizando a meditação Shinsokan, não deve se desiludir precipitadamente. Quanto maior o seu ideal, mais tempo será necessário para ele desabrochar. As plantas pequeninas logo germinam e florescem, porém as árvores gigantescas demoram mais para germinar, crescer, florescer e frutificar. Plantando pinheiro, carvalho ou cedro, ninguém irá impacientar-se em 2 ou 3 anos e arrancá-los ainda pequeninos. O agricultor não cometerá a tolice de arrancá-los, porque possui fé. Com certeza, esses arbustos irão crescer e se tornar árvores gigantescas. E quando a gente ouve um texto desse, a gente fica perguntando: para que ansiedade? Para que pressa, né? Então, quando nós estabelecemos um grande ideal, é preciso que nós façamos como o agricultor aqui. Que ele disse o quê? Com certeza, esses arbustos irão crescer e se tornar árvores gigantescas. Então, no momento em que nós estabelecemos um grande ideal, é preciso que nós declaremos com convicção: o ideal já foi concretizado. Tá certo? Então, eu quero citar aqui uma história bem interessante que o professor Masaharu Taniguchi nos conta numa revista bem antiga chamada Ascendedor. Hoje nós sabemos, né, e aos amigos que estão em casa também, as revistas sagradas da Seitinoye. Nós temos a revista Fonte de Luz, a revista Pomba Branca e a revista Mundo Ideal. Então, nessa revistinha, ele escrevia uma história seguinte: que tinham 2 seleções que faziam a final de um campeonato mundial de voleibol. E as 2 equipes estavam a poucos minutos, uma delas de se tornar campeã mundial. E no finalzinho do 5º set, os jogadores de uma equipe faziam assim, né? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Só que o mestre nos ensina que exatamente nesse momento, essa equipe tem que pensar o seguinte: que os jogadores da equipe adversária estão pensando assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aí ele diz: quem aguentar um pouquinho mais é que levará a medalha de ouro. Deu para entender? E eu quero trazer isso para falar sobre o nosso ideal. Porque muitas vezes, quando a gente estabelece o ideal, gente, e que vai passando o tempo, às vezes está faltando um pouquinho só para que a gente possa concretizá-lo. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós desistimos. E na hora H a gente coloca tudo por terra. Tá certo? Então é preciso que nós manifestemos sempre essa fé grandiosa.
Tá? A fé de que o homem é filho de Deus. E que uma vez estabelecido algum ideal, esse ideal, antes de ser nosso, é o ideal de Deus. Portanto, ele já está concretizado. Tá certo? Isso é muito importante a gente conscientizar. É importante também que todos nós entendamos que nós somos filhos de Deus. Coloque a mão em seu peito. Você que está em casa também faça a mesma coisa agora. E diga assim: eu sou filho de Deus. Pode ser melhor. Eu sou filho de Deus. Agora olhe para o seu amigo do lado e diga assim: você é filho de Deus. Agora volte em você e diga assim: eu sou Deus. Agora olhe para o seu companheiro do lado e diga assim: você é Deus. Então, aqui está a grande charada para que nós possamos conscientizar cada vez mais que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, só que todas as pessoas, coisas e fatos do universo são Deus. Então, no momento em que eu olho todas as pessoas, coisas e fatos e vejo Deus, o que acontece? Eu vou estar alicerçando ainda mais a minha fé de que eu sou Deus. Agora, quando eu olho as outras pessoas e penso assim: ah, coitado, eu estou alicerçando o coitado dentro de mim. Portanto, vamos só vibrar na imagem verdadeira. Pensar como Deus, falar como Deus, agir como Deus. Tá certo? Isso aí é fundamental para a realização do nosso ideal. Tá? E uma vez que nós estabelecemos um grande ideal na nossa vida, é importante nós passarmos apenas a agradecer. E aqui, na página 64, o professor continua escrevendo o seguinte, olha só. As ondas mentais de agradecimento sintonizam-se com as ondas espirituais, transmissão de energia de Deus, e transformam-se em condições indispensáveis para captar e materializar todos os elementos necessários para a nossa vida. Sem dúvida, Deus irradia as ondas espirituais da graça sobre os bons e os maus, tal qual uma emissora de rádio que irradia boas programações, tanto para os bons como para os maus. Porém, há pessoas que conseguem captar esses programas e outras que não conseguem captar a irradiação dos benefícios de Deus e, portanto, ficam sem a possibilidade de obtê-los concretamente. Um dos motivos de não se conseguir captar os benefícios de Deus é a carência do sentimento de gratidão a Deus. Então, 3 anos atrás, em Brasília, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com um professor, um cientista do Japão. Ele não é Seiichi Onoye. E ele esteve no Ministério do Meio Ambiente exatamente para falar com os profissionais da área de recursos hídricos. E ele disse o seguinte, na sua palestra, que as palavras muito obrigado têm muito mais força, aliás, ele disse o seguinte, que tem 2 vezes mais força que a palavra amor. E ele contou um breve relato de que tinha um amigo dele, um dia lá encontrou, e falou assim, o médico hoje disse que eu tenho apenas 6 meses de vida. Estou com câncer. E ele disse assim, nada disso. Você, a partir de hoje, vai somente dizer, verbalizar e pensar durante 24 horas por dia as palavras muito obrigado. Muito obrigado. Daí a 1 mês, esse amigo dele voltou e contou um maravilhoso relato. Ele tinha sido curado do câncer. Tá certo? Exatamente dizendo as palavras muito obrigado. E com isso, nós vamos entender o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina, que a gratidão cura todos os males. Por quê? Porque quando nós agradecemos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, nós ativamos a nossa imagem verdadeira. Nós ativamos a nossa imagem verdadeira e nós o quê? Focamos somente as coisas do mundo de Deus. Nós vamos sintonizando com Deus, através da gratidão. Tá certo? Então, queria dizer uma coisinha para vocês também, muito importante. Eu tenho 12 anos de casado, e logo que me casei, fui morar num apartamento bem legal, com muitas coisas, tinha todo mobiliado, mas com o tempo, eu e a esposa começamos a enfrentar algumas dificuldades de ordem financeira, né, e outras coisas também. E eu fui à regional de Brasília, buscar uma orientação pessoal, e a preletora que estava lá me atendeu e disse assim, Paulo, você já parou hoje para agradecer a camisa que você está usando?
Aí eu falei, não. Então ela diz muito obrigado para a camisa. Aí eu, muito obrigado, camisa. Aí ela falou assim, olha, tá vendo a tua calça? Que calça bonita, né? Diga obrigado para a calça. Eu disse obrigado para a calça. Ela, olha o teu sapato. Como é bonito o teu sapato. Diga obrigado para o sapato. E aí o que aconteceu? Parecia uma brincadeira, né? Na verdade, mas eu comecei a fazer aquilo ali. E ela disse, você hoje, ao voltar para a sua casa, você vai comprar um caderno e vai começar pelo seu quarto, abrir o seu guarda-roupa e vai começar a escrever muito obrigado para cada coisa que você tem. Então, depois que você terminar no quarto, você vai para a sala, vai para a cozinha, para os outros cômodos. No final da tarde, eu tinha fechado um caderno, só com as palavras muito obrigado. No outro dia, o que aconteceu? Hoje, as coisas não são mais assim, viu? Mas no outro dia, o que aconteceu? Aconteceu exatamente a salvação de Deus. A graça de Deus. Por quê? Minha mãe chegou na minha casa, abriu a minha geladeira e percebeu que lá não tinha muita coisa. Saiu e fez uma baita de uma compra. A sogra passou perto da mesa e viu lá viu que o aluguel estava atrasado. E ela saiu devagarinho, foi lá e acertou o aluguel. Entenderam? Então, na verdade, o que aconteceu? Quando a gente sintoniza com Deus, Deus se manifesta. E as coisas, muitas vezes, não acontecem na nossa vida porque nós estamos sempre sintonizando com a falta e deixando de agradecer. Olha quantas coisas aqui nós temos que nos beneficiam hoje. A cadeira que nós estamos sentados, esse salão maravilhoso. Você que está em casa também, certamente está deitado aí na sua cama, sentado num sofá maravilhoso. Então vamos passar a agradecer a tudo e a todos. E aí, cada vez mais, coisas maravilhosas irão acontecer na nossa vida. Tá certo? Desde o ano passado, eu venho realizando uma prática que eu tenho chamado de 1 milhão de muito obrigado. Então, durante 100 dias, eu marco na agenda e em cada dia desse, eu realizo 10 mil muito obrigado. E eu percebi que no ano passado, ao fazer esta prática, e esse ano eu já estou em 2 meses dessa atividade, muitas bênçãos têm recaído sobre a minha vida, sobre a vida de toda a minha família. Tá certo? Exatamente por conta do sentimento de gratidão. Então, o gratidão é que vai levar a gente a alcançar a verdadeira prosperidade, a fazer com que os nossos ideais se concretizem aqui na face da terra. Um fato interessante, eu dou aula, sou professor. Estava na escola um dia desse e a colega começou a reclamar bastante. E a sala dos professores fica no 2º andar da escola. Eu falei, vamos até a porta. E disse assim, vamos até a janela. E lá só tem um monte de carro zero, né? Aí eu falei, me mostra aqui qual é o teu carro. Ela falou, aquele lá. E eu disse assim, diz obrigado pro carro. Ela, obrigado, carro. Aí eu olhei para ela, eu vi a calça bonita. Diz obrigado para a calça. Fiz a mesma coisa, né? A blusa, diz obrigado para a blusa. Olha o cabelo como está bonito, diz obrigado pro cabelo. Olha os brincos, os braceletes, as pulseiras, diz obrigado. E ela disse obrigado. Ela, ai Paulo, assim eu vou chorar. É para chorar mesmo. E eu falei, diz obrigado pro marido. Ela, para ele eu não vou dizer. Eu falei, o marido ganha bem, filha. O marido maravilhoso. Diz obrigado pro marido. Aí ela falou assim, eu nunca mais vou reclamar perto de você. E eu nunca mais vi essa colega reclamar. Tá certo? Então, no que nós possamos ter sempre palavras para louvar, para agradecer. Tá certo? Para engrandecer esse Filho de Deus que nós temos dentro de cada um de nós. E para a gente já ir concluindo, tem um trecho aqui que o professor escreve o seguinte: é muito natural que nasça o sentimento de gratidão a Deus quando soubermos que todas as coisas são a materialização dos programas espirituais transmitidos por Deus. E que todos nós estamos sempre nos servindo dos produtos da transformação da energia de Deus. A pele, os músculos, os ossos, a medula óssea, os glóbulos sanguíneos, o plasma sanguíneo, o cérebro, o sistema nervoso, o sistema glandular, todas as vísceras e os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, etc. Tudo é mantido pelo projeto elaborado pela sabedoria de Deus. Deus é ao mesmo tempo arquiteto, construtor, dirigente e zelador do nosso corpo. Sem Deus, nós homens não conseguiríamos existir de forma alguma. Sendo assim, devemos agradecer sempre a Deus, pois o fato de estarmos vivendo não é pela nossa própria força, mas sim pela força de Deus. Então, que em todos os momentos da nossa vida nós possamos estar lembrando que a gente é Deus. Então, no momento em que você for dormir, diga assim:
é Deus que vai dormir. No momento em que você acordar, diga assim, é Deus que está acordando. No momento em que você for trabalhar, é Deus que vai trabalhar. No momento que você for iniciar o seu trabalho, é Deus que vai trabalhar. É Deus que vai se alimentar. Tá certo? Então, a todo momento, vamos nos lembrar, nos conscientizar de que nós temos essa força maravilhosa dentro da gente. Tá certo? Então, sempre lembre disso, que você é filho de Deus, que você é Deus. E no momento em que você conscientiza isso, tudo já está concretizado. Muito obrigado. Muito obrigado. A nossa disposição é mais forte até que o nosso conhecimento. Com essa lição viva em nossas mentes, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Antes de pensar em ser elogiado por outrem, pense em ser elogiado por Deus. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. E agora, no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara, juntamente com seu convidado, abusa da simplicidade e do bom humor para desatar nós e encrencas aparentemente sem solução. Confira. Pecado existe ou não existe? E para as pessoas que pensam que pecado existe, como eliminar esse pecado da sua vida? E para falar sobre esse assunto hoje, o preletor Marcos Rogério Silvestre de Vaz Pinto. Obrigado, preletor Marcos. Obrigado, Daniel. Obrigado por estar aqui. Programa Aceite Onê na TV. Cada vez melhor, né, Marcos? Cada vez mais maravilha. Aceite Onê crescendo, a televisão aí levando muita alegria aos lares do Brasil, né? Tá certo. Preletor Marcos, pecado. Afinal de contas, tem muitas pessoas aí que carregam um peso danado dessa ideia de pecado. Como eliminar essa ideia de pecado, Marcos? Pois é, né? Primeiro, ele existe ou não existe, hein? Olha, vamos dizer, na linguagem Seitonê, pecado não existe. Tá certo. Outro dia uma amiga nossa lá pegou o livro Humanidade Isenta de Pecado no carro e disse assim, esconde esse livro. Ué, mas por quê? Se a turma achar que o pecado não existe, o mundo vai virar uma bagunça, né? Eu falei para ela, mas espera aí, a turma acha que o pecado existe e o mundo está uma bagunça? Então, como é que é essa história? Bom, Seitonê explica o seguinte, o pecado também conhecido, né, como encobrimento. A palavra em japonês, sumi, né, quer dizer, encobrir, embrulhar. Então, na verdade, o que é o pecado? É o encobrimento da imagem verdadeira do Filho de Deus que está dentro da pessoa. Acontece que a humanidade, Enio, ela tem um hábito de tentar corrigir as pessoas a partir do castigo, né? Quer dizer, você fez, você tem que ser castigado para corrigir o seu erro. Não faça porque é pecado, né? Não faça porque é o pecado. Na escola, por muitos e muitos anos, era assim. Você achava que, apontando o defeito da criança, aquela criança ia reagir positivamente. E nós estamos vendo o que aconteceu. Deu errado. Você tem, por exemplo, o livro Amor Supera o Castigo. Olha, Stardelli era um bandido, um dos mais perigosos bandidos dos Estados Unidos. E vejam bem, quando ele viu a figura de Jesus Cristo na frente dele, ele descreve no livro dele, o olhar amoroso de Jesus Cristo fez com que eu despertasse. E ele transformou a vida dele. Então, assim, o castigo, durante anos e anos, não resolveu o caso de Stardelli. Um olhar amoroso de Cristo perdoou os pecados dele. Então, o pecado nesse sentido não existe, ele é apenas um encobrimento. Para se livrar dessa ideia, então já demos a dica, né? O livro A Humanidade Isenta de Pecado. E correr para o abraço, como diz o outro, né, Marcos? Sim. Ir para um seminário, participar do Domingo da Seitonê. Porque essa ideia do pecado, ela não sai facilmente da nossa mente. Não. Sabe, a gente desde criancinha não fez isso porque é pecado, o castigo, Deus castiga, ou se não é o castigo vem de Deus, vem de outra pessoa, né? Fulano vai castigar. Então essa ideia do castigo e do pecado está muito enraizado na mente humana. A hora que a humanidade entender, nós somos a própria vida de Deus, a imagem e semelhança de Deus, nós não vamos ter mais o que o pecado gera. O pecado gera sentimento de autopunição e de autodestruição. Então, olha, seminário na Academia de Treinamento Espiritual, maravilhoso para a gente retirar a nossa ideia de pecado. Fica por aqui mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. E para dar inspiração e clareza de ideias na tomada de decisões acertadas, vamos agora ao nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia, lembrando que eu conto com ela no nosso próximo encontro. Até lá. Oração para a concretização dos desejos. A vida de Deus flui dentro de mim.
Todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro, e todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Muito obrigado.